Assinale a alternativa que indica corretamente o valor da potência total em watts dissipada pelos resistores do circuito mostrado. Ora, nessa questão nós temos um circuito elétrico com um gerador e 3 resistências. Na colocação dos pontinhos no circuito, vamos chamar esse pontinho aqui de A, fio de ligação sem resistência, então aqui também tem A volts, e mais um fio de ligação sem resistência, aqui tem o mesmo potencial A volts. Lá embaixo eu posso chamar esse ponto aqui de B volts, repara que não pode ser o mesmo potencial porque tem uma resistência aqui no meio. Fio de ligação, aqui também tem B volts, mais um fio de ligação e aqui também seria B volts. Repara que a colocação dos pontos é para mostrar os 2 pontos de ligação de cada um dos elementos do circuito. Então aqui a gente teria mais um pontinho para ficar representado que a bateria está ligada entre A e C e que essa resistência está ligada entre C e B. Ora, esses 2 primeiros resistores então estão ligados aos mesmos pontos A e B, portanto estão sob a mesma diferença de potencial. Logo, são 2 resistores associados em paralelo. Eu posso substituir esses 2 resistores por um resistor equivalente. No caso de resistores de valores iguais, associados em paralelo, para calcular a resistência equivalente, basta pegar o valor comum e dividir pelo número de resistores. Nesse caso, então, 15 ohms. Pensando dessa maneira, o meu circuito poderia ser redesenhado assim, com o gerador ligado entre os pontos A e C, com uma força motriz de 90 volts, tendo em série o resistor de 30 ohms ligados entre os pontos C e B, e aquele par de resistores que eu substituí imaginariamente pela resistência equivalente entre os pontos A e B, que nesse caso valeria 15 ohms. Olhando para o circuito mais uma vez, a gente pode simplificar um pouco mais, vendo que essas 2 resistências que agora aparecem, a de 30 ohms e a de 15 ohms, estão associadas em série. E eu posso demonstrar isso pela corrente elétrica, que sai do polo positivo da bateria, percorre aquele resistor que eu imaginei equivalente de 15 ohms e também percorreria o outro resistor de 30 ohms. Então, 2 resistores em série que podem também ser substituídos por uma resistência equivalente, que nesse caso seria a soma 30 ohms mais 15 ohms, que seria 45 ohms. E esse meu circuito, então, finalmente, poderia ser representado apenas pelo gerador ligado entre os pontos A e C com a força motriz de 90 volts e por uma única resistência equivalente ao circuito inteiro, que seria de 45 ohms, ligada aos terminais do gerador entre os pontos A e C. Lembrando sempre que U é igual a R vezes I, se a DDP do gerador é 90 e a resistência equivalente é 45 ohms, nós teríamos então uma corrente de 2 amperes. Aquela corrente que nós indicamos que sai da bateria para percorrer o circuito, 2 amperes. Voltando ao circuito original, vamos olhar o comportamento dessa corrente quando ela chega no ponto A e vai ter que se dividir para passar pelos 2 resistores associados em paralelo. Detalhe é que são resistores de valores iguais. Então, nesse caso, a corrente elétrica dividiria em valores iguais, 1 ampere para cada um. No ponto B, a corrente volta a se recompor e nós teríamos então a corrente total passando pelo último resistor
para retornar para a bateria de 2 amperes. Bom, feita essa análise do circuito, a questão pede o valor da potência total dissipada pelos resistores. Ora, nós temos 3 maneiras de medir potência dissipada. U vezes I, U ao quadrado sobre R, ou R vezes I ao quadrado. Como foi pedida a potência total, então nós podemos utilizar a resistência equivalente ao circuito. A resistência equivalente, que como nós demonstramos, seria de 45 ohms. Assim como o valor da corrente, que nós calculamos, a corrente total no circuito, de 2 amperes. O que nos daria uma potência total de 180 watts. Trabalhando no sistema internacional, essa é a unidade de medida para o cálculo de potência. Nesse caso, já que nós conhecemos a DDP, a única DDP que faz o circuito funcionar é a força motriz da bateria, 90 volts, a gente teria essa outra maneira de fazer o cálculo. Poderia ser 90 ao quadrado dividido pela resistência equivalente, aqueles 45 ohms que a gente calculou. Dou sempre a dica de, nessa fórmula da potência, nunca fazer a potência. Nesse caso, 90 ao quadrado é 90 vezes 90. Olha como é mais simples assim. 90 dividido por 45 é 2. E 2 vezes 90 é 180. Como não poderia deixar de ser. E ainda tínhamos a opção de, sabendo que a DDP do circuito é a força motriz da bateria, 90 volts, e que a corrente total que nós calculamos foi 2 amperes, a DDP de 180 watts. Então, de uma maneira ou de outra, a gente podia calcular sempre a potência dissipada, nesse caso, de 180 watts. E aqui eu queria fazer uma observação. Primeiro, cálculo de resistência equivalente. Quando a gente diz, por exemplo, se eu tenho duas resistências de 30 ohms em paralelo, então eu tenho uma resistência equivalente de 15 ohms. Repara que a resistência equivalente é um cálculo de uma resistência imaginária. O meu circuito de verdade, ele está lá. Eu tenho 3 resistências, sendo que aquelas duas lá, elas estão ligadas em paralelo. Mas aí eu imagino, é como se fosse uma resistência só de 15 ohms colocada naquele lugar. E por que isso é importante? Porque se eu calculo a resistência equivalente ao circuito, eu tenho essa situação aqui. No final, eu imagino o meu circuito simplificado como se eu tivesse uma única resistência no circuito. E é evidente, isso facilita as contas. Mas a resistência equivalente, ela não está lá de verdade. A ideia de ir fazendo redesenhando o circuito é imaginando como é que esse circuito ficaria de maneira mais simples. A resistência equivalente, ela tem essa função, é eu imaginar o circuito simplificado. Por isso que quando você tem circuitos com vários resistores, mas você não consegue ter eles nem em série nem em paralelo, você não tem como calcular uma resistência equivalente. Por isso que eles são chamados circuitos irredutíveis. Você não consegue imaginá-los de uma maneira mais simplificada. Uma outra coisa importante para se chamar a atenção, a ideia de você calcular a corrente total no circuito e depois fazer a distribuição do valor de corrente em cada uma das resistências. É importante para que você possa, para cada elemento do circuito, conhecer as 3 grandezas fundamentais, a DDP, a resistência e a corrente. Ok?